Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre uma realidade na aprovação histórica dos seres que um dia pensaram em resolver a partir de resoluções, trabalhando aquelas características da observação que decompõem um ser em sua realidade de atender às preposições, né, os propósitos de sua vida. Então toda ação ela tem uma reação e a sociedade ela trouxe uma reação muito grande, principalmente para os governantes. Na verdade, todos nós deveríamos ser governantes, ou todas as nossas famílias deveriam ter representantes no governo. Porém, tudo isso foi sendo diluído com propostas técnicas de desenvolver implementação de argumentos que trouxeram o governo ao que nós temos hoje. Só que argumentações elas não são elas não são simples, elas podem ser guerras, as argumentações elas podem ser artísticas, elas podem ser secretas, as argumentações elas podem ser religiosas, as argumentações podem ser chorantes, né? Existem muitas argumentações que são verbos e que às vezes para resolver essas argumentações nasce uma planta civil, uma planta que resolve esse argumento. Então, se alguém na sociedade, ou se um grupo da sociedade, ou se a sociedade não está dando certo por alguma coisa, existe um indicativo sobre o governo e esse argumento. Né? Então, quando a população se volta contra o rei, existe um argumento operando essa tendência da revolta, né? E tudo isso foi marcado historicamente e estão em temas históricos para nós sabermos a partir da reflexão com o trabalho dos dados históricos. Então, o que a gente tem feito até então sobre esse tema que a gente vai falar hoje é interpretar, buscando entender, né, a partir dessa conexão com esse tema que foi um argumento autoritário de governos, né? Foram regimes, foram organizações que os governos lá na Itália tiveram e influenciaram outros países a ter, né? E de certa forma, toda a inteligência humana está programada para aprender com os erros. E se é um erro ou um acerto, a questão é que existe o aprendizado. E o aprendizado é a corrente, é aquilo que sobrevive desses afins, né? Dessas soluções que precisaram implantar na civilização condicionantes, né? Condicionadores, agentes condicionadores que condicionariam a sociedade a partir dessa edição, né?
dessas necessidades de organização. Bom, então a gente vai continuar falando sobre o regime fascista. Vamos continuar caminhando a partir desse entendimento. O fascismo. Vamos lá. Fascismo. Então, o que a gente já viu? A gente já viu, de certa forma, o que é o fascismo, né? Sistema político nacionalista. Então, é como se a Itália ela fosse, ela, a partir da nacionalidade italiana, haveria uma individualização que modelaria essa sociedade naquela época, que estava passando por um pós-guerra bastante desagradável, né, digamos assim. E aqui a gente tem o significado do fascismo, que a gente já falou. Aqui, ó, feixe, tal, tem essa parte. A característica do fascismo também, ó, estado totalitário, autoritário, nacionalismo, antiliberalismo, expansionismo, militarismo, anticomunismo, corporativismo e hierarquização da sociedade. Ou seja, se a implementação desse sistema nacionalista desse bem e obtivesse êxito, obviamente haveria a expansão, né, a partir dessas ideias. E é o que todo o sistema, todos os inventores querem, né? Então, a gente trabalha inventando soluções, né? Então, existe em toda a sociedade, em todo o governo, existe um sistema secreto, ASS, sistema secreto. Esse sistema secreto trabalha dividindo a resolução das coisas, né? Dos problemas. Então, tudo que é um problema precisa de ser dividido para ser visto e, de certa forma, ser alvo de chave, ou seja, de solução de controle. E aí, a partir do controle, você pode expor esse problema porque você tem a solução. Você consegue fechadura. Fechar e durar sobre esse problema até que as pessoas consigam, sobre esse problema, chaves para suportar esse problema, chaves para aguentar, chaves para interpretar esse problema e superá-lo mediante a sociedade. A gente tem esse sistema secreto que trabalha por nós, também chamado religioso, né? É um sistema religioso. E aí o que acontece? Esse ponto, esse problema que está entre todos nós, por exemplo, o problema racial, o etnocentrismo, né? É um problema que está em todos nós. Então, olha só, existe um feixe que sai por todos nós. Quando a gente segura esse feixe, a gente coloca ele em uma área e fecha esse feixe. Tá vendo? Então a gente contém um feixe. Quando a gente quer abrir um pouco do feixe, o que a gente faz? A gente abre uma porta para o feixe, ó. E a gente começa a abrir portas para o feixe. Claro, modelando ele de forma artística. Para quê? Para fazer com que as pessoas sintam nojo do problema
e se preocupem com ele. E se preocupem a partir da educação. Então existem várias modelações de educação, principalmente a educação que desmostra nojo. E olha só o que é um nojo. É uma face com nojo. É. Vamos ver com mais resolução humana, né? Olha que maneiro. Você quer comer além da conta? Eca. Você quer ficar resfriado? Né? Que nojo, né? Então, de certa forma, existem essas modelações que são inteligentes, né? Que são atividades sobre esse sistema de feixes, né? Se você mostra para a pessoa um pouco desse feixe, né? Um ângulo desse feixe, ela começa a se preocupar, né? Então você faz essa cisma na pessoa, instala a cisma na pessoa. Só que tudo com tecnologia de de pratos em medida, né? Em medida de certezas. A gente tem 1 para 1. É uma certa igualdade. Ou seja, a gente tem a balança visual, ou balança cismática, ou balança facial, que a gente tem como esse empreendedorismo aqui, ó. Olha só, o brilho do equilíbrio da tristeza sobre a felicidade. Né? Então, tem essas realidades de controle na nossa vida e que toda a organização política se preocupa. Na verdade, a própria religião é uma das invenções para buscar solucionar ou guardar soluções a partir desses controles aqui, ó. Os pecados. Olha aí, ó, o 7. Tá bom? Então, olha só. A gente parou nessa parte aqui, ó. Totalitarismo e fascismo. E o que significa o totalitarismo e sobre o fascismo e o fascismo? O totalitarismo representa um sistema político autoritário e repressivo, em que o Estado controla todos os cidadãos, os quais não possuem liberdade de expressão nem participação política. Ou seja, de certa forma, o Estado é esse sistema de soluções, né? É o sistema secreto de soluções, a SSS, né? Sistema secreto de soluções. Então, à medida que ele vê que precisa de solucionar alguma coisa, ele se liga aqui, ó. Ele liga-se no bloco de conter, né? Ele usa o poder para frear, né? Ele usa essa indicação. E isso é totalitário, olha só. Tá vendo o T aqui? Então, se o governo é totalitário, ele pode pegar e fazer assim, ó, opa, solução aqui, ó. Não, mas o público não concorda, não. Por mais que o público não tenha os dados do sistema secreto, o público não concorda. Mas você precisa de acreditar no governo.
E o governo, ele tem os dados secretos. Então, isso é, de certa forma, a autoridade, o totalitarismo. Talvez de uma forma muito, muito leiga, né? Mas é uma forma de entrar na reflexão, em que o Estado controla todos os cidadãos. Então não existe isso, o Estado controla os cidadãos. O Estado controla os dados que os cidadãos fazem nessa corrente de utilizar as vias públicas, né, fora das suas casas. Então o Estado controla isso por quê? Porque isso é a importância, é para isso que o governo vem, né? Só que você sentiria muita vergonha se você soubesse que você de certa forma, de forma secreta, é pesquisado, né? Então, para não falar que você é pesquisado, você é fechado, né? De forma secreta, de forma fechada, você é pesquisado. Eles falam que é o governo, né? É culpa do governo, é o sistema, é o governo, né? O governo pode, porque pelo bem de todos os cidadãos. E aí os quais não possuem liberdade de expressão nem participação política. O que seria essa liberdade de expressão? Hoje em dia é chamado de mídia e de publicidade. Seria as pessoas colarem nas suas casas propagandas, seriam as pessoas saírem com os carros com áudio, seriam essa bagunça que estressa de certa forma os habitantes, né? Então, de certa forma, ninguém gosta dessa liberdade de expressão sem uma autoridade controlando, sem essa modalidade aqui, ó, sem esse lado de controle, né? Essa fechadura. Bom, o período entre guerras foi uma época de radicalização política. Foi assim que os regimes totalitários se instalaram em vários países europeus, como a Itália a partir de 1922 e o nazismo na Alemanha em 1933. Então, esse período entre guerras, o que são guerras, de certa forma? Guerras são reivindicações, são problemas, né? São problemas. Então, guerras estão em toda parte, né? Em toda parte tem guerra. Existe um ponto que nasce vários interesses. Isso é guerra, né? Um puxa de cá, um outro puxa de cá, um puxa de cá, o outro puxa de cá, um puxa de cá, o outro puxa de cá. E aí você sempre tem uma guerra. E o mundo, ele só não está em guerra porque ele foi dividido e aceitado sobre divisão, não é mesmo? Os territórios, né? E aí cada território tem os seus costumes, os seus direitos, as suas formas de conter. Então, para não entrar em guerra, o mundo ele se dividiu, não é mesmo? Mas mesmo se dividindo, existem coisas que o país depende de outro país. Tem coisas que um país depende de outro país. Por quê? Porque a gente está falando da terra e da extração que acontece em territórios onde existem coisas, por exemplo, petróleo, entre outros. Então, para conversar com esses países, eles tentaram, né, de certa forma, se desenvolverem. Um desenvolvimento é a técnica de tratar
político. Essa técnica de tratamento político é uma coisa que, se dá bom, ela é utilizada. E uma das técnicas é você criar leis que medeiam esse senso comum, esse público, né? Então, esse é comunicação entre o público e o secreto, né? Entre o público e o secreto. E aí a gente tem os versos, né? Os versos, eles dizem muita coisa, né? E eles dizem a partir disso daqui, ó, da matemática facial, a partir desse conjunto de operações, né? E aí as guerras, elas vão sendo travadas, vão sendo cessadas, ocorrem conflitos, porque um país está dificultando a troca de interesses, e vice-versa, né? Tem países que são muito mais desenvolvidos e que dizem que seu valor monetário, sua moeda precisa ser mais valorosa. Então tem todas essas questões. O período entre guerras foi uma época de radicalização política. Então as pessoas, elas ficaram radicais nesse sentido político, nesse tratamento técnico da política. Foi assim que os regimes totalitários se instalaram em vários países europeus, como Itália, a partir de 1922, e o nazismo na Alemanha, em 1933. Então, esse período entre guerras, em 1922, trouxe o totalitarismo para a Itália, na Europa, e o nazismo na Europa também, para a Alemanha. Okay? A expansão dos regimes totalitários estava relacionada aos problemas econômicos e sociais. Então sempre é isso, né? Se uma sociedade não está bem, é porque está faltando economia e trocas sociais, né? E relações sociais, pelos quais a Europa passou depois da Primeira Guerra Mundial. Imagina só, na Primeira Guerra Mundial, muito estresse, muitas mortes, muitas privações. Por exemplo, se tem várias pessoas que querem uma coisa e outras querem outras, e outras querem outra, e outras querem outras, e outras querem outra, e dessas todas que querem, só selecionam essas duas aqui, ó. Então essas todas aqui morreram. Todas essas ideias morreram. Então isso aqui é, de certa forma, uma morte, né? Uma morte entre guerras, entre geras, entre as generais, geradores. Também existiu o temor que o socialismo implantado na Rússia viesse a se expandir. Uma dessas guerras aqui, ó, que fez morte, é, de certa forma, a busca entre a união territorial, né? Por exemplo, vamos unir o nosso território para ficarmos mais fortes? Não. Então, guerra, morte. Por que não? Não. Vamos unir? Não. Vamos unir? Não. Vamos unir? Não. E aí você tem a desunião territorial, e isso causa, de certa forma, para a Terra uma dificuldade de ser feliz entre os habitantes. Porque por mais que as pessoas tenham a sua cultura, isso e aquilo,
Isso é só uma forma de de certa forma se manterem em território contentes, né? Porque a graça mesmo é rolar, é conhecer, não é mesmo? Então, se a gente tivesse nessa época de busca de união, se unido, de certa forma a gente poderia talvez ter um Estados Unidos no Brasil, né? A gente poderia ter, ou então a gente poderia ter sistemas muito melhores, trocas comerciais melhores, moedas únicas, a globalização já estaria acontecendo há muito mais tempo e não é o que foi, né? E a gente sabe que é muito para as pessoas que estavam no poder continuarem no poder, de certa forma, no secretismo. Também existia o temor de que, por isso que de certa forma, essas pessoas que vivem nesse secretismo aí, são bem mal vistas, né? Também existia o temor de que o socialismo implantado na Rússia viesse a se expandir. Claro que é de alguns países só, né? O socialismo implantado na Rússia viesse a se expandir. Então, eles tinham medo de que o socialismo viesse a expandir. E o que é o socialismo? O socialismo é, de certa forma, essa tentativa. É a tentativa de união territorial. Isso é uma forma de socialismo. União territorial. Por quê? Por que o socialismo é uma certa união social? Porque o socialismo, ele meio que abandona as suas ideias, o seu costume, para socializar, né? E aí essa socialização gera vida, né? Vida. Socialização gera vida. Só que alguns países foram contras e precisaram se manter contras, argumentando de forma guerreada contra. E a gente viu no começo do vídeo que às vezes um argumento é guerra. Precisa de ser gerado um argumento. Quando precisa de falar não, a gente quando fala assim, não filho, mas não por quê? Não porque pá, 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 pá. E aí, em vez da gente escrever o porquê, ter paciência para falar o porquê, a gente mata a dúvida, né? De uma vez, a gente vai direto ao ponto. Porque eu não quero ponto, 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 ponto. E aí imagina que esses aqui são soldados, né? Em ponto de batalha. Bom, para muitos países, uma ditadura totalitária parecia uma solução, pois prometia uma reação forte. Olha, eu sei que pode parecer forte esse lado totalitário, mas imagina só se você não consegue ascender, sua família não consegue ascender, se o seu filho não vai bem na escola. Se esse totalitarismo busca, de certa forma, que a partir desse regime todos vão conseguir se ascender, as famílias vão conseguir se ascender, a pessoa ela começa a achar que é uma solução viável. Entende? Então prospera e sem agitações sociais. Além da Itália e da Alemanha, países como a Polônia e a Iugoslávia foram dominados por regimes totalitários. O fascismo inspirou ainda regimes autoritários como o franquismo na Espanha e o salazarismo em Portugal. Então olha só, se a sociedade, ainda mais no pós-guerra, onde descobre que os países não vão se unir
e aí e aí recebe muitos não. O que acontece no pós-guerra? A sociedade ela fica instável. O governo, né, as pessoas, a SSS, ó, o sistema secreto de soluções, ele fica com medo. E esse medo perturba esse sistema, essas pessoas e o público. Porque eles sabem, de certa forma, que os outros países que não queriam se unir têm soluções muito melhores que eles. E aí esse medo e essa instabilidade gera, por exemplo, a solução desse sistema secreto de solução, que é o sistema político, soluções que, de certa forma, buscam elogiar a nação para iludir a nação, né? Você ilude a nação de que esse sistema vai dar certo, né? Você cria uma solução desse sentido. De certa forma, é fácil de se perceber isso acontecendo. E vários países, depois de receberem um não vamos nos unir. Não, eu não vou compartilhar com vocês as minhas ideias. Eu prefiro, né, lutar pelos meus ideais, deixar o meu povo com minhas ideias. E aí o que acontece? Vários países que receberam não começam a se inspirar nesse autoritarismo, né? Por quê? Porque existe uma briga dos sistemas secretos de soluções de plotar, né? De plotar um gráfico, né? Ou seja, uma nação excelente. Então essa é a guerra dos céus, né? Guerra dos céus. Ou dos celestes, né? Vamos pôr assim, guerra dos celestes. Guerra dos celestiadores. É a mais conveniente, né? A se dizer. A se colocar em nome, né? Quando as pessoas mentem umas para as outras, elas se iludem para chegar em algum lugar. Essa é que é a verdade. Fascismo e nazismo. É muito comum haver confusão entre os termos fascismo e nazismo. E é muito comum também haver utilização desse feixe, dessa porta de feixe, né? A gente não tem um problema que é em comum, por exemplo, a etnocentrismo. E aí desse problema em comum a gente tem um ponto de elogiar que dessegura-se por um feixe e que se abre quando precisa tratar pessoas com vassoura, né? Pessoas que vazam essa lamentação, né? Por exemplo, nossa, se eu fosse branco, nossa, se eu fosse alemão, nossa, se eu fosse isso e aquilo, se eu fosse negro, se eu fosse... Entende? Então, aí as pessoas elas abrem essa porta e o feixe do nojo aparece para amedrontar. E o nazismo, hein? Nossa, é mesmo, cara. Que terrível. Como é que pode acontecer isso até hoje, né?
Afinal, ambos são regimes políticos de cunho totalitarismo e nacionalistas que se desenvolveram na Europa no século XX. Entretanto, o fascismo foi implementado na Itália por Benito Mussolini durante o período entre guerras, 1922. É depois da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1915. Onde houve um não geral, né? Um não de vários países da Europa. Já o nazismo foi um movimento de inspiração fascista que ocorreu na Alemanha, liderado por Adolf Hitler, e que se baseava principalmente no antissemitismo. Então, ao antídoto plotado por esse cara aqui, Adolf Hitler. Ou ritmo falado. Falada, né? O ritmo falado, né? Então a gente tem esse antídoto que é esse vilão aqui, ó. O nojo da história, o nojo da vacina. Por conta desse problema que é uma forma de solucionar, né? Você pega as varas do problema, amarra elas com o fascismo e quando você precisa tirar um pouco, você cortar um pouco, você corta um pouco das varas com uma ferramenta. Né? Continuando. Então esse parágrafo é para dizer que o nazismo ele é um movimento de inspiração. A Alemanha. Olha o nome, né? Você tá de manha. Então nós estamos lendo a manha. A lenha da manha. A lenha da manha. Da manha. De se queimar por uma coisa, né? De se queimar. Ou seja, de se queixar por algo, né? Então, para não ser alvo da sua queixa, a Alemanha ela trouxe essa operação. Símbolos do fascismo. Símbolos do fascismo. Na Itália, os símbolos do fascismo eram fácil, símbolo que deu origem ao vocábulo, aparecia em vários monumentos, selos e documentos oficiais. Camisa negra fazia parte do uniforme dos fascistas e por isso seus membros eram chamados de camisa negra. Saudação com braço direito levantado. E lema: crer, obedecer, combater, era dito em discursos políticos e estava presente em medalhas, quadros, etc. Crer, obedecer e combater. Um pouquinho. Não, aqui pareceu do nazismo, né? Fascismo. Aqui, ó. A gente tem esse fecho aí. Aí. Fácil, camisa negra, saudação e lema. E o fascismo no Brasil? Vocês acham que não ocorreu um não pro Brasil? Fascismo no Brasil. O
fascismo no Brasil teve como representante o Plínio Salgado, né? Esse presidente aqui, ó, Plínio Salgado. Para ele ir Nilsal, né? O Nilsal ao gado, né? Aos bois, ao conjunto de bois. Tô ligando os boatos, né? Para ele se temperar, para ele ter temperamento. Então, para ele ter temperamento, foi criado esse solucionante aqui, ó. Esse agente solucionante para essa época, para ele Enio Salgado. Então, esse aqui é o camarada temperante, fabricado pelo SSS, Sistema Secreto de Soluções. Fundador da Ação Integralista Brasileira, em 1932, Salgado adotou um lema em Tupi-Guarani, Anauê. A letra grega sigma como símbolo e vestiu seus simpatizantes de camisas verdes. Então ele é o fundador da AIB. Atenção no presente, informando modulada por uma pressão mediada, né? Olha o que é a pressão mediada. Você tem um meio e você, ó, pressiona aqui o meio com uma ponta. Como que a gente viu lá? Um totalitarismo aqui, ó. O que é? Ação Integralista Brasileira. É a Ação Integralista. Então a gente tem uma lista que vai integrar as pessoas sendo educadas a essa lista. A lista brasileira. Não tem a lista de Schindler? Acho que é assim, né? Então, tem a lista brasileira também, né? Ai, ai. Desta maneira, alguns militantes integralistas promoveram um levante integralista de 1938. Olha só, levante integralista. Integrar as pessoas, levar as pessoas, ó. Levar as pessoas sobre antenalização, sobre rádio, sobre propaganda, sobre vacina, sobre boato, a integralizarem a esse tipo de lista, ou seja, a essa cisma, a essa face nação de 1938, mas que foi rapidamente sufocada pela polícia. O Praelinho Salgado foi exilado em Portugal e muitos de seus companheiros presos. E ao Plínio Salgado aqui, ó, a gente tem a coxinha, a gente tem o quibe, a gente tem a empada, né? Mais ou menos assim. O que mais que tem? Coxinha. Ah, tem um pastel. Pastel aqui. Tem mais algum? Pastel, tem um bolinho, né? O bolinho é isso aqui. Ah, o pleno salgado, né? Se tiver mais algum, né? Tem. Acho que tem a esfirra também, né? A esfirra é uma coisa assim, ó.
muitos de seus companheiros presos. Beleza. O Estado Novo e o fascismo. Então a gente vai ter um Estado agora novo, né? Poxa, o pessoal que cuida de salgado já tá cansado de saber que essa pessoa é da coxinha, essa é do quibe. Na verdade, o quibe é assim, né? Ele não tem essas dobras não. Essa pessoa é da empada. Agora a gente tem um estado novo. A gente tem as pessoas de tudo quanto é tipo e marca, né? O governo de Getúlio Vargas. Em tudo tem vagas. O Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, teve características fascistas como a censura. Getúlio Vargas, Estado Novo, em 1937 a 45. Características fascistas, as faces de estar consumindo algo, como a censura, né? Existe o censo por estar consumindo algo em fascinação. O unipartidarismo, a união dessa parte de estar consumindo isso, a existência de uma polícia política. Então existe pessoas dentro desses estabelecimentos que policiam essa prática, essa atenção, essas regras de Estado, de estádios novos. E a perseguição aos comunistas, né, os consumistas comuns. Os comunistas, aqueles com dificuldade de aceitar essa novidade. Para consolidar o autoritarismo, Vargas contou com a chancela da Constituição. Então, se agir, existe uma onda de selar da Constituição, né? Então, existe essa de 1937, apelidada de Polaca, por possuir semelhanças com a Constituição fascista polonesa de 1935. No entanto, o Estado Novo não foi expansionista e nem escolheu nenhum outro povo para ser alvo de ataques. Assim, podemos afirmar que o Estado Novo foi nacionalista e não fascista. Então, esse nacionalista, então esse O aqui, ó, ele representa esse organismo em organização das pessoas em um país sobre o consumo, né? Consumo de coisas desse país. Por exemplo, o café é nacionalista, é tradicional, né? A gente tem vários outros produtos que, de certa forma, por exemplo, a soja, tem um caráter muito forte de desorganizar esse país sobre a utilização do e-comercial, da e-comercialização, e a partir disso permitir até mesmo um pouquinho de relação com outros países, comprar soluções de outros países, porque já que solução ela é difícil, ela precisa de muita inteligência, muita investigação, os sistemas de soluções secretas, eles não compartilham os dados de graça, porque os dados de um país são diferentes dos dados de outro país, né? Existe uma diferença aqui, ó, interna, né? E aí
se esse compartilhar com esse, pode acontecer rupturas, né? Enfraquecimentos. Isso não pode acontecer. Né? Isso é secreto e é secreto. Imagina você é do time X e o outro país é do time Y. E aí vocês colecionam soluções secretas para esse país. E esse coleciona soluções secretas para esse país. Se eles começarem a se trocarem, se unirem, né? Sem proteção, o que acontece? Esse daqui vai ficar sabendo de coisas que acontecem aqui que não precisava, que não precisaria fazer. E de soluções que ele tirou. Então as soluções secretas, sistemas de soluções secretas geram dinheiro, geram capital. Né? Então esse capital, esse dinheiro, esse entendimento da espécie em consumo, gera a ordem que eles precisam para sistematicamente, secretamente buscarem soluções a partir dos participantes desse sistema político, governamental. Ok? Então, de certa forma, existe uma autoespionagem e às vezes até deixa a gente enfraquecido de vontades, né? Porque dentro disso mora um medo, né? E esse medo reina por todos nós e às vezes consegue até passar na frente do nosso entusiasmo, né? Às vezes a gente se entusiasma demais, mas a gente não consegue entender, né? E aí as pessoas, esses sistemas conseguem e pesquisam a partir desse entendimento. Olha, isso é muito rico porque isso gera herança e isso é o que traz adiantamentos para essa cultura governal, para investimentos e gerações de tecnologias, isso e aquilo. Ok? Se hoje em dia tem vários tipos de tecnologia e várias pessoas trabalhando para isso, estimuladas para isso, é por conta dessas tendências. É porque pessoas desencadearam esses haveres e secretaram isso sobre um público que admitiu isso como um conselho. É um conselho de funcionação. Funcionamento. Bom, então é isso. Com esse vídeo a gente encerra esse lado de criar essas atenções para esses dados históricos que são problemas que a sociedade enfrentou em comum, né, principalmente com a Revolução Industrial, com o descobrimento da máquina a vapor e toda essa energia frente às massas em desenvolvimento conjunto, em inspirações, esses jogos e esses dribles, essas alianças, esses equilíbrios, essas buscas por se colocar no verbo haver no parágrafo do agora, né? Tendo escrito agora, essas tendências de ser revelado, né? Ser a pessoa que influenciou, que trouxe esse estado na mina, que ficou vigiando, que fez isso. Então existe toda essa sequela, essa bagunça, e às vezes as pessoas arrecadam para ter, além dos salários,
além das gorjetas gordas e das possibilidades que são grandes, né? Por exemplo, passagens aéreas, isso aquilo, estadia, moradia nos lugares, acesso à cultura fácil. Elas querem lembrar, né? Lembrar que fizeram diferenças, olharem para o mundo e conseguirem ver exatamente qual diferença eles fizeram e estão caminhando adiante, né? Todas essas fabricantes se escondem dessas riquezas e você não esperava por isso, né? A gente acha que as pessoas são boas, que tudo acontece em equipe e as pessoas não carregam essas sujeiras consigo. Mas é impossível, né? Não é à toa que o futebol tá tão rico para esconder todas essas demais riquezas governamentais, para manter os secretos no seu seguro, seu seguro. É basicamente. E a gente fica por aqui e se vê no próximo vídeo, então falando mais sobre história. Um abraço para vocês e fui!